Essa é a aula número 3 da disciplina de Planejamento de Sistemas Elétricos do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nessa aula, a gente vai resolver um problema de despacho hidrotérmico utilizando um único problema de programação linear, mas nós vamos assumir conhecidas as vazões ao longo de todo o período de planejamento. Primeiro nós vamos apresentar uma modelagem teórica da metodologia a ser implementada e posteriormente a gente vai fazer a implementação em Python. Eu sou o professor André Marcato, aqui está meu e-mail. Qualquer dúvida pode me contactar, vai ser um prazer poder atendê-lo. Nessa abordagem que a gente vai resolver um problema de despacho hidrotérmico, a gente fala que é determinístico, porque a gente assume conhecido todo o cenário de vazões ao longo de todos os períodos de planejamento. E como a gente vai fazer a modelagem através de um único PL, um único problema de programação linear, eu costumo chamar essa metodologia de PL único. A gente vai dividir essa apresentação em 4 partes. Primeiro, nós vamos falar sobre o problema de despacho hidrotérmico determinístico, a forma como a gente vai resolvê-lo. Eu vou apresentar uma grande desvantagem nessa abordagem, que ao longo das próximas aulas do curso a gente vai tentar superar essas desvantagens. Depois a gente vai discutir as dimensões do problema, falar sobre quais são as variáveis de decisão, o número de variáveis de decisão, função objetivo, restrições, as equações de balanço hídrico, atendimento de demanda e as restrições de canalização. Depois nós vamos mostrar nessa abordagem como vão ser os dados de entrada e os dados de saída. E posteriormente a gente vai seguir com o mesmo caso de exemplo que a gente utilizou na aula 1 e na aula 2. Bom, então como eu havia dito, nessa abordagem que a gente vai apresentar nessa aula, a gente vai assumir que a gente conhece as afluências que chegarão às usinas hidrelétricas ao longo de todo o período de planejamento. Então se o período for de 3 meses, 12 meses, ou 120 meses, a gente vai imaginar que nós temos uma bola de cristal e sabemos exatamente o que vai chegar de água ao longo de todo o período de planejamento nas usinas hidrelétricas. Então, com isso, a gente vai conseguir modelar um único problema de otimização linear, que a gente chama de PL único. E a gente vai resolver de uma só vez, usando um solver de programação linear, todo o problema de despacho hidrotérmico. A grande desvantagem da modelagem que a gente está mostrando é que a gente está assumindo a produtibilidade constante nas usinas hidrelétricas. E a gente sabe que isso não é verdade. Mesmo na aula 1 e na aula 2, a gente pressupôs que a produtibilidade é constante. Só que, de acordo com a altura de queda, essa produtibilidade pode variar. Então, lá na aula 1 e 2, que a gente considerou aquele 0,95, a produtibilidade da usina hidrelétrica, ela pode, na realidade, assumir valores diferentes ao longo do período de planejamento. Então, se você imaginar aqui que a gente tem o eixo vertical como sendo a produtibilidade e o eixo horizontal como sendo o tempo, a gente pode perceber que a produtibilidade de uma usina hidrelétrica ela varia ao longo do tempo. E o que influencia, o que determina essa variação? Basicamente é a altura de queda. Então, quanto maior for a altura de queda, maior vai ser a capacidade da usina transformar água que está passando nas suas turbinas em energia que vai atender o mercado. Então, quanto maior for a altura, maior vai ser a produtibilidade. E a altura, ela depende da cota de montante, ou seja, o nível da superfície do reservatório em relação ao oceano. Então, quanto maior for essa cota, a gente espera que maior seja a altura de queda. E também a cota de jusante, ela influencia. Se a usina turbina muita água e também verte, então a gente vai ter uma defluência grande. Então, de acordo com a conformação do rio que está jusante da usina, a cota de jusante ela pode subir ou descer muito. Então, a altura de queda ela é determinada pela diferença entre a cota de montante e a cota de jusante. Então, é bom a gente ter isso em mente, que esse é um problema
que a gente vai ter que tratar mais para frente um pouquinho. Nessa apresentação, nessa aula, a gente vai estar assumindo que essa produtibilidade ela é constante. Então, teoricamente, a gente consegue resolver através de um problema linear. Se a produtibilidade for variável, a gente não consegue resolver através de um problema linear. Ou a gente vai utilizar técnicas para tentar fazer uma linearização por partes da função de produtibilidade, ou então a gente vai ter que partir para uma abordagem não linear para resolver esse tipo de problema. Vamos agora dar uma olhada nas dimensões do problema. Em relação ao número de variáveis de decisão, eu gostaria de avaliar nesse PL único quantas variáveis de decisão serão necessárias. Se nós olharmos somente para as usinas hidrelétricas, para cada usina hidrelétrica nós temos 3 variáveis de decisão: o volume final, o volume turbinado e o volume vertido. E isso para cada estágio. Em relação às usinas térmicas, para cada usina térmica, a gente tem apenas uma variável de decisão, que é a geração térmica. E isso para cada estágio. E a variável déficit, ela é associada ao estágio. Então, para cada estágio pode haver ou não um déficit de energia. Com isso, a gente pode estabelecer uma equação para determinar o número de variáveis de decisão. Então, em relação às usinas hidrelétricas, vai ser o número de estágios vezes o número de usinas hidrelétricas vezes 3, que são as 3 variáveis de decisão, VF, VT e VV. Em relação às usinas térmicas, vai ser o número de estágios vezes o número de usinas térmicas. E a gente tem também para cada estágio o déficit. Então, essa equação ela estabelece quantas variáveis de decisão a gente vai ter que lidar no nosso problema. Então, vamos pegar um primeiro exemplo, que é mais ou menos da dimensão do sistema brasileiro. Então, cerca de 100 usinas hidrelétricas, 80 usinas térmicas, e vamos imaginar 10 anos de horizonte de planejamento, ou 120 meses, 120 estágios. Então, a gente vai ter 120 meses vezes 100 usinas hidrelétricas vezes 3, mais 120 vezes 80 térmicas vezes 1, mais 120 variáveis de decisão de déficit associada a cada estágio. Então, isso perfaz um total de 45.720 variáveis de decisão. Nesse exemplo didático que a gente resolveu, que a gente utilizou na aula 1, na aula 2 e vamos utilizar também na aula 3, nós temos apenas uma usina hidrelétrica, 2 usinas térmicas e somente 3 estágios. Então, quantas variáveis associadas às hidrelétricas a gente vai ter? Apenas 9, né? 3 estágios vezes uma hidrelétrica vezes as 3 variáveis. Em relação às usinas térmicas, vão ser 3, aí como são 2 usinas térmicas vezes uma variável que é a geração térmica, mais 3, que são os déficits que podem ocorrer em cada um dos estágios. Isso perfaz um total de 18 variáveis de decisão. Então, a gente percebe que quando é um problema real, tratando do Brasil inteiro, né, do Sistema Interligado Nacional inteiro, o número de variáveis de decisão ele é relativamente alto. Vamos olhar agora para a função objetivo. A gente deseja minimizar o custo total de operação, que vai do primeiro estágio ao último estágio. Então, esse índice I ele vai designar cada um dos estágios. Para cada estágio, a gente tem que fazer um somatório da geração de cada uma das térmicas vezes os seus respectivos custos de operação. Então, a gente colocou aqui um somatório com a variável J variando de 1 até o número total de térmicas. Então, o custo de operação da térmica J vezes a geração térmica da usina J no estágio I. Observe que a gente está mantendo a notação de letras minúsculas para as variáveis de decisão e letras maiúsculas para os parâmetros conhecidos, como por exemplo o custo de operação das usinas térmicas. O custo de déficit também compõe o custo total de operação. Portanto, a gente tem que incluir no somatório o custo de déficit vezes a variável de decisão déficit para cada estágio I. Finalmente, para cada usina hidrelétrica e também em cada estágio, a gente tem que
penalizar vertimentos indesejáveis. Por isso a gente inclui uma parcela, colocando uma constante de penalização igual a 0,01 vezes o vertimento em cada usina hidrelétrica e em cada estágio. Vamos discutir agora um pouco sobre as restrições do problema. Basicamente, a gente trabalha com duas restrições: a restrição de balanço hídrico e a restrição de atendimento à demanda. A gente deve ter uma restrição de balanço hídrico para cada usina hidrelétrica e para cada estágio. Então a gente vai ter um número de restrições de balanço hídrico igual ao número de estágios vezes o número de usinas hidrelétricas. Em relação a restrições de atendimento à demanda, a gente deve ter uma restrição de atendimento à demanda para cada estágio do problema. Logo, no exemplo do Sistema Interligado Nacional, se a gente tem 100 usinas hidrelétricas, vão surgir 120 estágios vezes 100 restrições de balanço hídrico, 1.200 restrições. E, adicionalmente, a gente vai ter mais 120 restrições de atendimento à demanda, totalizando 1.340 restrições de igualdade. No exemplo didático, nós temos apenas uma usina hidrelétrica. Logo, vai surgir uma equação de balanço hídrico para cada um dos 3 estágios. E a gente vai ter, adicionalmente, mais 3 restrições de atendimento à demanda, uma para cada estágio. Ou seja, o total de restrições de igualdade vai ser 6. Essa última equação, ela resume o número de restrições de igualdade. Vai ser sempre o número de estágios vezes o número de usinas hidrelétricas mais o número de estágios. Obviamente, se a gente for representar com mais detalhe o sistema, irão surgir novas restrições, aí esse número pode variar. Mas nessa abordagem mais simplificada, essa é a equação que a gente vai utilizar para determinar o número de restrições de igualdade. Vamos agora verificar com detalhe a restrição de balanço hídrico. A primeira observação importante é que as equações de balanço hídrico do primeiro estágio serão diferentes das dos demais, porque no primeiro estágio a gente conhece o volume inicial de cada usina J. Então a gente vai ter uma restrição para cada estágio I e para cada usina J. Como é que ela vai funcionar? O volume final no estágio 1 da usina J vai ser igual ao volume inicial dessa usina J, mais a afluência no estágio 1 desta usina J, que a gente assume conhecida, menos o que sai, que é o volume turbinado no estágio 1 da usina J, menos o volume vertido no estágio 1 da usina J. Observe que a gente está seguindo a notação na qual todos os parâmetros conhecidos, nesse caso aqui o volume inicial e a afluência, estão em letras maiúsculas e as variáveis de decisão em letras minúsculas, que nesse caso é o volume final, o volume turbinado e o volume vertido. A gente deve lembrar que essa equação ela também está escrita de forma simplificada. A gente está desconsiderando o fato da possibilidade de haver usinas no mesmo rio. Porque se esse fato ocorresse, a gente deveria também considerar em cada equação a contribuição das defluências, das usinas a montante. A defluência ela é dada pelo volume turbinado mais o volume vertido. Mas, para simplificar a abordagem, a gente está omitindo essa possibilidade por enquanto. E como ficam as equações de balanço hídrico dos estágios 2 até o final? Na realidade, a equação é a mesma, só que a gente não conhece o volume no início de cada estágio. Como que a gente consegue superar esse problema? O volume no início de cada estágio vai ser igual ao volume inicial no estágio anterior. Por isso que aparece esse termo aqui, que é o VFI menos 1,J, em substituição ao VIJ. Esse termo, então, ele faz um acoplamento entre os estágios, por isso ele é muito importante. O restante da equação permanece inalterado. Em relação à equação de atendimento à demanda, é muito simples, A gente vai ter uma restrição de atendimento à demanda para cada estágio, porque em cada período o somatório de geração das usinas hidrelétricas mais a geração das usinas termoelétricas mais a necessidade de algum eventual déficit tem que ser igual à carga no estágio. Observe que a geração hidrelétrica ela é dada pelo ρ da usina J vezes o volume turbinado no estágio I pela respectiva usina J. Vamos mostrar agora as restrições de canalização, que trata do limite das variáveis de decisão. O volume final das usinas hidrelétricas, a gente tem uma variável dessa para cada estágio, para cada usina,
tem que estar restrito entre o volume mínimo e o volume máximo. Observe que a gente está preservando a nomenclatura, né? Parâmetros conhecidos, volume mínimo, volume máximo, letra maiúscula, e a variável de decisão é volume final com letra minúscula. Em relação ao volume turbinado, o limite mínimo vai ser zero e o máximo, obviamente, vai ser o engolimento máximo da usina. E o volume vertido, essa variável ela tem que ser positiva e tem que estar entre zero e infinito. No caso da geração termoelétrica, o limite mínimo vai ser zero e o máximo vai ser a capacidade de geração da usina, que é o GTmax. Observe que a gente não está tratando aqui a eventualidade da usina se declarar inflexível, né? Nessa situação, ela pode dizer que ela gostaria de ter uma geração térmica mínima igual a um determinado valor. Mas nesse caso aqui a gente está deixando ela escorçar, né, entre zero e sua capacidade máxima. E o déficit, né, ele tem que estar entre zero e infinito. Obviamente, o problema de otimização nunca vai optar pelo déficit em excesso, porque o custo dele na função objetivo ele é muito alto. Vamos discutir então rapidamente, resumir os dados de entrada que serão necessários. Obviamente, a gente ainda está trabalhando com um problema de instância mínima, muito simplificado, com uma única usina. Então, os dados estão apresentados de forma muito simplificada. Nas próximas aulas, a gente vai começar a mostrar como que os dados de uma usina hidrelétrica, de uma usina térmica, eles são considerados no programa mensal de operação do INS. Que aí sim, as usinas, né, o sistema vão estar representados assim com um nível de detalhamento um pouco maior. Mas por enquanto, o que a gente precisa de dados das usinas hidrelétricas? Volume mínimo, volume máximo, engolimento, todas as unidades em hectômetros cúbicos. Produtibilidade, que vai ser megawatt médio por hectômetro cúbico. O volume inicial da usina no estágio 1 e as afluências em cada período ou estágio de planejamento. 3 meses à frente, 10 meses à frente, 12, 120 meses à frente, se a gente estiver olhando para 10 anos à frente. Em relação às usinas térmicas, por enquanto a gente precisa apenas da capacidade, que é o que a gente chama de GTmax. Eventualmente a gente poderia usar o GTmin, mas por enquanto a gente está usando o GTmin igual a zero. E o custo de geração, que é dado em dólar por megawatt. E em relação ao sistema, a gente precisa da carga a ser atendida em cada mês, precisa do custo de déficit. Após a resolução do PL único, a gente vai ter acesso tanto ao volume final, ao volume turbinado, ao volume vertido, em cada mês para cada usina hidrelétrica. Aí vai ser interessante, inclusive, a gente traçar gráficos para poder ver a evolução, por exemplo, do volume final ao longo do período de planejamento. Uma informação interessante vai ser o custo marginal da água, que está associado à equação de balanço hídrico. Então, também, para cada mês, a gente vai saber, vai conseguir avaliar o valor da água, o custo marginal da água, em cada período de planejamento para cada usina hidrelétrica. Também a gente vai conseguir verificar a evolução da geração térmica em cada usina térmica, né, para cada estágio durante o horizonte de planejamento. E nós vamos saber a necessidade de déficit ou racionamento de energia em cada estágio de planejamento. Uma informação extremamente importante vai ser o custo marginal de operação. O custo marginal de operação está associado à equação de atendimento à demanda. A gente tem uma equação de atendimento à demanda para cada mês. Então, o custo marginal de operação ele vai nos mostrar quanto que custaria um acréscimo de carga em cada um dos meses do horizonte de planejamento. E ele está atrelado ao PLD, que é o preço de liquidação de diferença. Poderemos extrair também o custo total de operação, tanto para cada estágio ou para todo o período de planejamento. O custo de operação ele está atrelado à geração das usinas térmicas vezes os seus respectivos custos de operação e também aos eventuais déficits vezes o custo de déficit. Então, para todas essas variáveis, a gente vai construir gráficos temporais e vai conseguir avaliar a evolução dessas variáveis de decisão ao longo do período de planejamento.
Nós vamos agora desenvolver um programa em Python tratando de um problema de instância mínima, no qual a gente tem apenas uma usina hidrelétrica e duas usinas termoelétricas. Esse é o mesmo problema que foi utilizado na aula 1 e na aula 2. É uma usina hidrelétrica que tem a capacidade de armazenamento de 100 hectômetros cúbicos, o volume mínimo é de 20 hectômetros cúbicos. Então a gente tem um volume útil de 80 hectômetros cúbicos. A produtibilidade, que é a constante que converte a quantidade de água que passa nas turbinas em energia, é de 0,95 megawatt médio por hectômetro cúbico. E a gente considera que ao longo do mês, essa usina ela pode turbinar no máximo 60 hectômetros cúbicos. Esse valor é o que a gente chama de engolimento máximo. Nós estamos considerando dois cenários, né, o otimista e o pessimista. Nesse exemplo, a gente vai ter que escolher um dos dois. Então, a gente vai dizer que ao longo do período de planejamento de 3 meses vai ocorrer o cenário otimista. A gente vai conseguir, então, otimizar a operação dessa usina, considerando que esse cenário otimista vai ocorrer. Ou a gente vai poder optar também pelo cenário pessimista. A carga que esse sistema vai ter que atender, que pode ser uma cidade ou uma grande indústria, é de 50 megawatts médios. E caso a gente não consiga atender essa carga, vai haver uma penalidade, que é um custo que a gente chama custo de déficit, que é o que a sociedade vai ter de prejuízo caso ela não consiga atender aquela carga. E nesse exemplo a gente está considerando o custo de déficit como sendo de 500 unidades monetárias por megawatt médio. Adicionalmente, a gente vai ter duas usinas térmicas para poder complementar a geração da usina hidrelétrica, a térmica 1 e a térmica 2. O custo de operação da térmica 1 é de 10 unidades monetárias por megawatt médio e o custo de operação da térmica 2 é de 25 unidades monetárias por megawatt médio. E a gente considera que a térmica 1 ela tem a capacidade de geração de 15 megawatts, então ao longo do mês a energia máxima que ela pode entregar para o sistema é de 15 megawatts médios, e a térmica 2, a capacidade dela é de 10 megawatts, a capacidade de geração. Então ao longo do mês a energia que ela vai entregar é de 10 megawatts médios. E essa figurinha final ela resume o sistema que a gente está considerando. Então a gente tem uma usina hidrelétrica, duas usinas termoelétricas que estão conectadas a uma carga via um sistema de transmissão de energia. E essa carga, por exemplo, pode ser uma cidade e ela demanda, né, uma energia de 50 megawatts médio em cada mês de operação. E a gente vai considerar que esse horizonte, né, esses meses de operação, nesse caso vai ser apenas de 3 meses. Vamos escrever agora um modelo de otimização para esse caso exemplo que a gente chama de problema de instância mínima. A função objetivo ela vai tentar minimizar o custo de operação, que ele é dado por o custo de operação da térmica 1 vezes a geração térmica no estágio 1 da usina 1, mais o custo de operação da usina térmica 2 vezes a geração térmica no estágio 1 da usina 2, mais o custo de déficit vezes o eventual déficit no estágio 1. Isso se repete para o estágio 2, né? Então, vou continuar na linha de baixo, mas compondo a mesma função objetivo. Então, vai ser o custo de operação da usina térmica 1 vezes a geração térmica no estágio 2 da térmica 1, mais o custo de operação da térmica 2 vezes a geração térmica no estágio 2 da térmica 2, mais o custo de déficit vezes o déficit agora no estágio 2. E, finalmente, tudo isso se repete para o estágio 3. Custo de operação da térmica 1 vezes a geração térmica no estágio 3 da térmica 1, mais o custo de operação da térmica 2 vezes a geração térmica no estágio 3 da térmica 2, mais o custo de déficit vezes o déficit apenas no estágio 3. A gente não pode esquecer de evitar possíveis vertimentos, né? Porque a gente
deve tentar preservar o reservatório para que ele chegue no final do período de planejamento com o maior volume possível. Então a gente coloca um custo de penalização 0,01 vezes o volume vertido no estágio 1 da usina hidrelétrica 1, mais 0,01 vezes o volume vertido no estágio 2 da hidrelétrica 1, mais 0,01 vezes o volume vertido no estágio 3 da hidrelétrica 1. Então essa é a nossa função objetivo que a gente vai tentar minimizar. Vamos escrever agora o conjunto de restrições sujeito a... O primeiro conjunto de restrições refere-se ao balanço hídrico, nesse caso aqui da única usina hidrelétrica do problema. Então a gente tem que o volume final no estágio 1 da hidrelétrica 1 vai ser igual ao volume inicial da hidrelétrica 1 que a gente conhece no primeiro estágio, mais a afluência no primeiro estágio da hidrelétrica 1 que a gente também assume conhecida, menos a água que sai, que é o volume turbinado no primeiro estágio da hidrelétrica 1, menos o volume vertido no primeiro estágio da hidrelétrica 1. No segundo estágio, a gente tem que também construir uma equação de balanço hídrico. Então, o volume final no estágio 2 da hidrelétrica 1 vai ser igual ao volume inicial, só que o volume inicial é igual ao volume final no estágio anterior. Então, o volume final no estágio 1 da hidrelétrica 1, mais a afluência no estágio 2 da hidrelétrica 1, menos o volume turbinado no estágio 2 da hidrelétrica 1, menos o volume vertido no estágio 2 da hidrelétrica 1. E a terceira equação, referente ao terceiro estágio, é o volume final no estágio 3 da hidrelétrica 1, que vai ser igual ao volume inicial, que a gente já tem calculado lá na segunda equação de balanço hídrico. Então a gente tem que vai ser o volume final no estágio 2 da hidrelétrica 1, mais a fluência que a gente assume conhecida no estágio 3 da hidrelétrica 1, menos o volume turbinado no estágio 3 da hidrelétrica 1, menos o volume vertido no estágio 3 da hidrelétrica 1. Então a gente percebe que as três equações elas estão amarradas, né? Então um estágio ele está acoplado, né, através dessas equações ao outro. Agora vem as equações de atendimento à demanda. Atendimento à demanda. Para o estágio 1, a gente tem que a produtibilidade da usina 1 vezes o volume turbinado no estágio 1 da usina 1, mais a geração térmica no estágio 1 da térmica 1, mais a geração térmica no estágio 1 da térmica 2, mais o déficit no estágio 1, tem que ser igual à carga do estágio 1. E assim por diante, essa equação se repete para os dois estágios seguintes. Aqui a gente pode perceber como que essas equações, né, que fazem parte do conjunto de restrições, estão todas amarradas. A gente precisa atender a carga no estágio 1, no estágio 2 e no estágio 3. Para isso, o problema vai tentar minimizar a alocação aqui na geração térmica, né, e nos déficits, nos três estágios. Porque essas variáveis ela têm coeficientes, né, elas são penalizadas lá na função objetivo, tanto a geração térmica quanto o déficit. Ou seja, o ideal é atender essa carga plenamente com o volume turbinado da usina hidrelétrica, tanto no estágio 1, no estágio 2 e no estágio 3. Só que essas variáveis estão inseridas nas equações de balanço hídrico. A gente só vai conseguir fazer isso se houver disponibilidade de água para atender a carga com a geração hidrelétrica. Ou seja, ao final do problema de otimização, ele vai utilizar o máximo de recurso hidrelétrico das usinas hidrelétricas possível, mas eventualmente vai usar as térmicas, né, e até mesmo o déficit se for necessário. Vamos escrever agora as restrições de canalização. Restrições de canalização. Bom, aqui a gente pode ver as 18 restrições de canalização das nossas variáveis, né? O volume final para o estágio 1, 2 e 3 da nossa usina hidrelétrica, obviamente tem que estar entre o volume mínimo e o volume máximo.
O volume turbinado, também do estágio 1, 2 e 3, deve estar entre 0 e o engolimento máximo da usina 1. E o volume vertido, também nos estágios 1, 2 e 3, tem que estar entre 0 e infinito. Lembrando que o volume vertido ele é penalizado lá na função objetivo. Então, só vai ocorrer vertimento se realmente houver alguma dificuldade para fechar a equação de balanço hídrico. A geração térmica da usina 1, nos estágios 1, 2 e 3, tem que estar limitada entre 0 e a geração térmica máxima 1. O mesmo acontece com a usina térmica 2. Ela tem, nos estágios 1, 2 e 3, ela tem que estar limitada entre 0 e a geração térmica máxima 2. E, finalmente, a variável déficit, ela tem que ser positiva, né? Então tem que estar entre 0 e infinito, mas ela é altamente penalizada na função objetivo. Logo, só vai ocorrer déficit se realmente houver necessidade para o fechamento da equação de atendimento à demanda. Vamos agora comentar o programa desenvolvido em Python para poder implementar a solução que discutimos até agora. Nós inicialmente inserimos aqui um bloco de texto apenas descrevendo, né, o objetivo dessa aula e desse programa. Logo em seguida, um outro bloco de texto foi inserido apenas para comentar que iniciaremos agora um bloco de código com a definição dos dados do problema. Então são eles, né? Primeiramente, a gente cria uma lista com as usinas UHE. Isso aqui não mudou nada em relação à aula 2. E aqui a gente coloca os dados das usinas que nós já discutimos. A única modificação foi a inclusão dessa linha aqui, que refere-se ao volume inicial da usina. Então a gente está considerando que nesse exemplo a usina número 1 ela vai começar com 100 hectômetros cúbicos a sua capacidade máxima. E a gente pega e insere essa usina na nossa lista de UHE. Caso a gente queira, né, inserir duas usinas hidrelétricas, basta a gente comentar, a gente retirar os comentários desse trecho de código. Aí a gente vai inserir essa segunda usina, que a gente deu o nome aqui de UHE do Vascão. Em seguida, a gente fornece os dados, né, da usina termoelétrica. Para isso a gente cria, né, uma lista de usinas termoelétricas. São somente 3 dados, né, o nome, a capacidade e o custo. A gente insere aqui, através desse comando append, a primeira usina. Depois a gente define os dados da segunda usina e um novo append na lista UTE insere essa usina na lista de termoelétricas. E finalmente nós fornecemos os dados gerais do problema, né? O custo de déficit, a carga para cada período de planejamento. Essa informação aqui, número de discretizações, ela não é aplicável, né, nesse caso do PL único, mas como a gente já tinha definido esse parâmetro, né, de dados gerais, a gente vai deixar o número de estágios e o número de cenários. E finalmente a gente cria então um dicionário de dados, né, que compacta os dados de todo o sistema, os dados gerais, os dados das usinas hidrelétricas e os dados das usinas térmicas. Bom, terminado esse bloco de código, eu criei aqui um bloco de texto em que eu descrevo a função de otimização. Eu não vou me aprofundar nesse bloco de texto, mas eu acredito que seja interessante vocês clicarem aqui e editarem para ver como que a gente criou essas equações usando, né, o editor que vem junto com o Colab, e é possível você inserir fórmulas e equações utilizando a linguagem do LaTeX. Então é interessante vocês darem uma olhadinha nisso aqui depois. Mas em linhas gerais, esse bloco de texto ele está descrevendo todas as equações do modelo de otimização que vai ser implementado. Logo a seguir, a gente cria um bloco de código que vai definir uma função chamada PL único, que vai resolver o problema tal qual a gente acabou de mostrar. A gente começa esse bloco de código importando as bibliotecas necessárias para resolver o problema de otimização. Estamos usando o pacote CVX-OPT e a classe Modeling, que faz parte desse pacote. Dentro dessa classe, a gente precisa importar os objetos, né, o Variable, o Solvers e o OP.
Bom, e aqui a gente começa a definição da nossa função. Então, esse comando def, né, para você criar uma função. Aqui a gente tem o nome da função, PL único, e ela vai receber 3 parâmetros de entrada. O primeiro deles é o sistema, que é aquele dicionário de dados que já contém todas as informações do sistema que a gente está estudando. Depois, aqui vai ser um número. No nosso caso aqui, esse número vai poder ser 0 ou 1, e ele vai corresponder a qual cenário que a gente quer otimizar. Então, nós vamos imaginar, por exemplo, que a gente quer otimizar o cenário otimista. Então, nesse caso, a gente vai estar partindo do princípio que o cenário de afluência que vai ocorrer é o otimista. Se eu colocar nesse parâmetro o valor 1, a gente vai estar partindo do princípio que o cenário que vai ocorrer é o pessimista. E o último parâmetro, o imprime, ele pode ser true ou false e vai ser utilizado apenas para a gente decidir se vai querer imprimir ou não o resultado do problema de otimização. Dentro do dicionário sistema, a gente tem uma lista com todas as usinas hidrelétricas e uma lista com todas as usinas termoelétricas. O comando len, ele consegue retornar o tamanho dessas listas. Então, a gente tem essas variáveis aqui num UHE e num UTE, que contém o número de usinas hidrelétricas e o número de usinas termoelétricas. Isso facilita a gente acessar essas informações toda vez que for necessário ao longo da nossa função. Observe também que tudo que está à direita aqui do indentamento, né, vai estar dentro do escopo da função PL único. Então é muito importante a gente verificar esse indentamento e preservá-lo, né, ao longo de toda a função. Bom, essa parte agora ela vai definir todas as variáveis que compõem o conjunto das variáveis de decisão do nosso problema de otimização. Então são elas, né, o volume final, o volume turbinado, o volume vertido, geração térmica e déficit. A gente usa, né, o comando variable para criar uma lista com as variáveis de decisão. Como é que é a sintaxe do comando variable? Você coloca variable, abre parênteses, aí você coloca o tamanho dessa lista e depois, vírgula, uma string dizendo um texto descrevendo essa variável de decisão. Qual foi a estratégia utilizada para a criação das variáveis de decisão? Primeiro, em relação às usinas hidrelétricas, nós criamos listas vazias com o volume final, o volume turbinado e o volume vertido. Depois, através desse for, nós percorremos todas as usinas hidrelétricas, que nesse caso específico é apenas uma. O que o comando enumerate proporciona? A cada vez que eu percorrer o laço do for, o i vai assumir um número de ordem, 0, 1, 2 e assim por diante, e o use vai assumir uma usina que está nessa lista sistema OHE. A usina 1, usina 2 e assim por diante. Nesse caso aqui vai ser apenas uma usina. O que esse comando variable está fazendo? Ele está criando uma variável que a gente chamou de volume final na usina, e aí eu peguei o nome da usina, e essa variável ela vai ser uma lista com tantas posições quantos forem os estágios do meu problema, que é dado aqui por dger_nrs. E o que eu faço com essa lista, né? Que em cada coluna vai ser, nesse caso aqui, o volume final de uma determinada usina. Eu jogo para dentro da minha lista VF. Então, se eu tiver 10 usinas hidrelétricas, a minha lista VF ela vai ter 10 linhas. E o número de colunas vai ser sempre igual ao número de estágios. E o mesmo procedimento acontece com o volume turbinado e o volume vertido. Essa tabela ela resume a estrutura que a gente acabou de formar. E essa aqui talvez seja a parte mais capciosa dessa função. Ao final da gente terminar de percorrer esse for, a gente vai ter criado uma matriz com as variáveis de decisão. Então, se eu tivesse 10 usinas, em cada linha a gente teria o volume final de cada uma das 10 usinas. E nas colunas, a gente tem os dados de estágio. Aí, com isso, facilmente, a gente vai conseguir acessar esta estrutura que compõe as variáveis de decisão. Então, nós conseguimos criar uma matriz com as variáveis de decisão associadas ao volume final. Da mesma forma, a gente teria matrizes similares com as variáveis de decisão associadas ao vertimento e ao turbinamento. Aqui, a gente repete a mesma metodologia, só que para as usinas térmicas. A gente vai percorrer todas as usinas térmicas e vamos criar uma matriz
onde nas linhas a gente vai ter as informações de cada uma das usinas térmicas e nas colunas as informações de estágio. Essa aqui vai ser a estrutura matricial para as variáveis de decisão de geração térmica. A gente tem duas usinas térmicas, uma em cada linha, e nas colunas a gente tem os estágios. Então a gente vai conseguir acessar a geração térmica por usina e por estágio. Vamos só lembrar que no Python, sempre as linhas, né, de uma matriz e as colunas, a numeração começa pelo 0 ao invés do 1. E aqui no final a gente cria a estrutura de variáveis de decisão associada ao déficit. No caso do déficit, a gente precisa de uma variável de decisão déficit para cada período. Aí não houve a necessidade da gente usar o for para esse caso. Aí a gente vai ter uma estrutura que vai ser vetorial, que vai estar nesse formato que vocês estão vendo aqui. O déficit do primeiro estágio, o déficit do segundo estágio, o déficit do terceiro estágio. Muito bem. Tendo construído as matrizes, né, que vão permitir acesso às variáveis de decisão do problema, a gente pode agora passar para a fase de definição da função objetivo. Vamos rolar o programa um pouquinho para baixo, para a gente poder visualizar como a função objetivo é construída. As variáveis de decisão estando bem organizadas, a gente consegue, nesse pequeno trecho de código, montar a função de custo futuro. Então a gente inicializa a FOB igual a 0 e a gente vai incrementando as parcelas através de um for aninhado. Então o for mais externo é um for de estágios. A gente fez um range que vai de 0 até o número de estágios. Como que a gente capturou o número de estágios, né? Dentro do nosso sistema, no dicionário, né, na posição dger, e dentro do dger nrest. Então essa variável iest, ela vai variar, no nosso caso aqui, né, são 3 estágios, então ela vai assumir os valores 0, 1 e 2. Aqui está o primeiro loop aninhado, no qual a gente percorre todas as usinas térmicas. Ou seja, para cada estágio, a gente vai incluindo a geração térmica, né, no estágio iest, na térmica i. A gente pode ver que a variável de controle aqui desse laço, a gente usou novamente o enumerate, é o i. Esse i ele designa qual térmica que a gente está se referindo. Então a gente está acessando a variável aqui, a matriz, né, com as variáveis de decisão de geração térmica. E a gente tem que multiplicar pelo respectivo custo de operação da usina térmica. Aí essa variável de controle aqui, use, ela está assumindo, né, os dados de todas as usinas térmicas do sistema. Então a gente pega use custo e multiplica pela geração térmica da respectiva usina. E com isso a FOB, né, então ela vai sendo completada através desse mais igual, né, que faz a função de FOB igual a FOB mais. Então a FOB ela vai sendo completada com todas as parcelas, né, custo vezes geração térmica. Agora, para cada estágio, a gente tem que continuar incrementando a nossa FOB com o custo de déficit vezes a variável de decisão déficit no respectivo estágio. Essa linha ela é responsável por incluir as parcelas de déficit na nossa função objetivo, na variável FOB. Finalmente, faltam incluir as parcelas de volume vertido, né? A penalização para o volume vertido nas usinas hidrelétricas. Ou seja, a gente vai fazer um enumerate para percorrer a lista de todas as usinas hidrelétricas. A cada passagem do for, a usina ela vai sendo atribuída, né, a variável de controle iuse, e adicionalmente na variável i a gente tem a posição da usina na lista. E a gente vai acessando a variável de decisão vv da usina i no estágio iest. E a gente vai acrescentando essas parcelas lá na FOB. E com isso a gente completa a nossa função objetivo, tal qual a equação que a gente mostrou no início da aula. Vamos passar agora à definição das nossas restrições. Para isso a gente cria uma lista vazia e vamos incluindo as restrições passo a passo. Vou começar pela equação de balanço hídrico. A gente tem um laço mais externo que vai percorrer a lista de usinas hidrelétricas. Então, essa lista está dentro do nosso dicionário sistema. Como nós estamos usando o enumerate, em cada passagem do laço for, a variável use
vai assumir os dados dessa usina hidrelétrica e o I vai assumir uma contagem que vai de 0 até o número de usinas. Como a gente só tem uma usina hidrelétrica nesse exemplo, o I ele vai apenas assumir o valor 0, só vai haver uma passagem nesse laço externo. No laço interno, a gente percorre todos os estágios. Então, a gente usou o comando range. Então, a variável de controle iest vai ir de 0 até 2, que sempre ele, já que o nrest é igual a 3, então no comando range ele vai percorrer os valores 0, 1 e 2. Ele não passa pelo 3. Muito bem, e aqui dentro a gente vai poder implementar dois tipos de equações. Se a gente estiver no primeiro estágio, aí o iest vai ser igual a 0, a gente vai utilizar o volume inicial. Se a gente não estiver no primeiro estágio, a gente vai usar o volume final dessa mesma usina no mês anterior. Logo, se for no caso 1, a gente vai dar um append, né, na minha lista de restrições de volume final na usina I no estágio iest igual, né, ao volume inicial da minha usina, mais a afluência naquele estágio no cenário escolhido, que a gente assume conhecido, menos o volume turbinado dessa usina no estágio iest, menos o volume vertido dessa usina também no estágio iest. Se for o caso 2, em que a gente a gente não está no estágio inicial, o volume final dessa usina no estágio iest vai ser igual ao volume final dessa usina no estágio iest menos 1, e o resto da equação permanece igual, né? Mais a afluência, menos o volume turbinado, menos o volume vertido. Muito bem, agora a gente pode começar a inserir as equações de atendimento à demanda. Haverá uma equação de atendimento à demanda para cada estágio. Então a gente faz um loop com essa variável de controle iest variando de 0 até o número de estágios. No nosso caso, né, o número de estágios é 3, então essa variável iest vai assumir valores entre 0 até 2, 0, 1 e 2. Muito bem, nós vamos inicializar o lado esquerdo da equação de atendimento à demanda com 0. Então, por isso a gente colocou aqui AD igual a 0. E nós vamos começar a incluir as parcelas passo a passo. Então, para cada usina hidrelétrica, a gente vai incluir uma parcela correspondente à sua geração. Para isso, a gente está usando esse comando AD mais igual. E qual parcela é essa, né? Vai ser a produtibilidade da usina vezes o volume turbinado da usina e no estágio iest. Agora, faltam ser incluídas as parcelas correspondentes à geração térmica. Então, já estão lá dentro da variável AD, o somatório com a geração das usinas hidrelétricas. Agora, no próximo for, a gente vai incluir todas as gerações termoelétricas. Para isso, nós vamos utilizar o comando enumerate no dicionário sistema, percorrendo a lista de termoelétricas. Durante o for, em cada passo, o I vai assumir os valores 0 e 1 e o use vai assumir as informações de cada uma das usinas termoelétricas. Da passagem do laço for, a gente vai incrementando as parcelas do AD com a variável de decisão geração térmica da usina I no estágio iest. Finalmente, a gente já tem o lado esquerdo da equação de atendimento à demanda quase que completo. Já tem o somatório das gerações hidrelétricas, já tem o somatório das gerações termoelétricas. Falta somar apenas a variável de decisão déficit naquele estágio. E a gente faz isso através desse último incremento, a variável AD. AD mais igual déficit no estágio iest. Finalmente, com a restrição pronta, a gente vai dar mais um append na nossa lista de restrições. Então, o lado esquerdo já está pronto, é só colocar append AD, que é a equação que a gente já montou até agora, igual a carga no estágio iest. Aqui a gente pode ver como ficaria a estrutura da lista de restrições para um caso com 3 usinas hidrelétricas e 3 estágios. Inicialmente são alocadas as restrições de balanço hídrico. Ou seja, as 3 primeiras posições seriam as restrições de balanço hídrico da usina 0, no estágio 0, 1 e 2. Depois, as restrições de balanço hídrico da usina 1, no estágio 0, 1 e 2. E depois, as restrições de balanço hídrico da usina 2, no estágio 0, 1 e 2. E, finalmente, vem as restrições de atendimento à demanda nos estágios
0, 1 e 2. Por que é importante a gente ter essa discussão? Porque associado a cada uma das restrições, a gente tem as variáveis duais, né? Que nos trazem índices de sensibilidade em relação ao acréscimo, né, de algum recurso no sistema. Por exemplo, né, a gente já discutiu a respeito do custo marginal da água. Então, se eu pegar a restrição aqui na posição 0, o custo marginal da água da usina hidrelétrica 0 no estágio 0, o que ele está me dizendo? O quanto eu vou reduzir na minha função objetivo caso eu acrescente 1 hectômetro de água nesse estágio, nessa usina. Ou seja, se a fluência, né, fosse um pouquinho maior, 1 hectômetro cúbico de água a mais, o que aconteceria com a minha função objetivo? Ela iria reduzir do valor apontado aqui pelo CMA. Ou seja, vai ser muito importante a gente acessar todos os custos marginais da água e também os custos marginais de operação. E aí a gente precisa olhar para essa estrutura e saber como apontar para essas restrições na hora que eu quiser capturar uma determinada variável dual dessa, que pode ser o CMA ou o CMO. Digamos, por exemplo, que eu queira capturar o CMO do estágio 1. Será que eu consigo criar alguma regra esperta para rapidamente pegar esse CMO? A gente pode bolar uma equaçãozinha que ficaria assim, ó. A posição vai ser igual ao número de OHE vezes 3 mais o estágio que eu quero. O número de OHE é 3, né? Então 3 vezes 3 vai dar 9. No nosso caso, a gente quer pegar o estágio 1. Então mais 1, 9 mais 1, 10. Aí eu vou cair justamente aqui na posição 10. Se eu quisesse pegar o estágio 0, aí a equação se mantém, né? Então a posição seria num HE vezes 3, que dá 9, mais 0. Aí eu vou cair na posição 9, que é justamente o estágio 0. Ou seja, essa equação é uma forma esperta da gente pegar o CMO levando em conta, né, a dimensão do meu problema, o número de usinas hidrelétricas e o número de estágios. É claro que para deixar ela mais genérica, ao invés de ser num HE vezes 3, a gente tem que colocar num HE vezes número de estágios mais IEST. E se a minha pergunta agora for a seguinte: qual a posição que eu consigo capturar o CMA, o custo marginal da água, da usina 1 no estágio 1? Será que eu consigo também bolar uma regra esperta para pegar os CMAs, dado a minha usina e dado o estágio que eu quero pegar o CMA? Nesse caso, a regrinha vai ser a seguinte: a posição que eu vou acessar vai ser o número da usina, no nosso caso aqui é 1, vezes o número de estágios, que no nosso caso é 3. 1 vezes 3, mais o estágio que a gente quer acessar, que no caso aqui a gente quer pegar do primeiro estágio. Então, 1 vezes 3, 3, mais 1, 4. A gente vai chegar justamente aqui na posição do CMA que a gente quer. Então, essa regrinha também aqui vai funcionar para qualquer usina. Eu quero acessar o CMA no estágio 2 da usina 0. Aí vai ser o número da usina, que é 0, vezes o número de estágios, que é 3. 0 vezes 3 vai dar 0, mais o estágio que eu quero, que é o 2. Eu vou cair justamente na posição 2. Esse tipo de situação é recorrente quando a gente está programando, desenvolvendo modelos de planejamento da operação. Saber criar esses vetores, saber acessá-los de forma inteligente. E essa regrinha que a gente acabou de criar, ela vai poder ser aplicada, né, independente do número de estágios que você estiver trabalhando, independente do número de usinas hidrelétricas. E daqui a pouquinho a gente vai ter que utilizar essas regras no decorrer do nosso programa. Para o caso com 2 HEs, é a mesma coisa. A lista com restrições começa com 3 restrições da usina 0 de balanço hídrico, 3 restrições da usina 1 de balanço hídrico e depois vem as 3 restrições de atendimento à demanda. No caso do exemplo que a gente está implementando lá no Google Colab, a gente tem uma única usina hidrelétrica. Aí vão ser 3 restrições de balanço hídrico, né, somente para a usina 0, que é a única que a gente tem, para os 3 estágios, 0, 1 e 2. E 3 restrições de atendimento à demanda nos 3 estágios 0, 1 e 2. Observe que a regrinha que a gente criou continua valendo, né? Digamos que eu quero pegar o CMO no estágio 1. Como é que era a regrinha? É o número de usinas hidrelétricas, que no nosso caso aqui é 1, vezes o número de estágios, que é 3, mais o estágio que eu quero. Então 3 mais 1, 4, a gente vai cair justamente na posição 4 aqui, que eu quero pegar o
o CMO dessa restrição. Então aquelas regrinhas continuam valendo. Então vamos agora voltar para o nosso programa para a gente incluir as restrições de canalização. Vamos seguir aqui no programa e analisar o próximo bloco com as restrições de canalização. Bom, está aqui. A gente tem um laço externo que percorre todos os estágios. Então a gente colocou o comando range e o range vai variar, né, de 0 até o número de estágios. No nosso caso aqui o número de estágios é 3. Aí essa variável YEST vai assumir os valores 0, 1 e 2. Dentro desse laço, né, então alinhado com um laço externo, a gente vai ter um enumerate percorrendo todas as usinas. Eu vou percorrer a lista de usinas. O I aqui, ele vai assumindo um número de ordem, né? E o use vai capturando os dados, né, da usina que está na minha lista de usinas. Agora a gente vai dando novos apêndices, né, na minha lista de restrições. A primeira restrição, né, vai ser o volume final da usina I no IEST tem que ser maior ou igual que o use Vmin. Da mesma forma, o volume final da usina I no estágio IEST tem que ser menor ou igual que o volume máximo. E assim por diante. Outra restrição a ser incluída, o volume turbinado tem que ser positivo, então ele tem que ser maior que 0. O volume turbinado ele tem que ser menor do que o engolimento, que a gente pega lá no dado da usina, né, que é o use igual. E o volume vertido ele tem que ser maior ou igual a 0. Não precisa colocar limite superior para o volume vertido. No entanto, a gente sabe que o problema de programação linear vai evitar alocar recurso nessa variável de volume vertido, porque ela está penalizada lá na função objetivo. Em seguida, a gente faz um novo for, agora percorrendo todas as usinas térmicas e colocando restrição, né, a geração térmica, que deve ser maior ou igual a 0 e menor ou igual que a capacidade máxima da térmica listada na lista, né, de usinas térmicas. E, finalmente, a gente tem a restrição de déficit, né? O déficit ele tem que ser também maior ou igual a 0. E todas essas restrições, elas têm que ser, né, inseridas, né, por usina e por estágio. Então, realmente, são várias as restrições de canalização. Pronto, com a FOB montada e com a lista de restrições também já finalizada, a gente pode criar a variável problema que vai conter o seu optimization problem, né, seu problema de otimização. E depois a gente pode chamar um método associado a essa classe, né? O problema é um objeto, né, que tem um método chamado solve, e a gente pede para resolver o problema que a gente acabou de montar. E o problema vai ser resolvido. E o que a gente tem que fazer é preparar um dicionário de dados para essa função exportar todas as variáveis de decisão, os multiplicadores de Lagrange, o valor da FOB, que foram encontrados, né, através da resolução do problema de otimização. A nossa estratégia vai ser criar uma lista UHE contendo todas as variáveis de decisão associadas, o resultado, né, dessas variáveis de decisão associado às usinas hidrelétricas. Uma lista UTE com os resultados das variáveis de decisão associados às termoelétricas. E um subdicionário de dados gerais que vai conter basicamente o custo total de operação em todos os estágios, né? E também o CMO, o custo marginal de operação em cada um dos estágios. Só para a gente relembrar, né, como é que a gente extrai, né, o valor encontrado para uma variável de decisão. A gente usa, né, o método .value, que é associado àquele objeto variable que a gente criou. Então, para cada variável de decisão, a gente tem esse método .value e a gente vai e consegue extrair o valor encontrado depois da resolução do problema de otimização. Então, isso ocorre aqui, por exemplo, com o VF, com o VT e com o VV. Aqui a gente vai pegando os valores que foram obtidos. E em relação ao multiplicador de Lagrange, a gente tem que extrair, uso o value também, mas através do multiplier, né, que está associado a cada uma das restrições. Então, após a resolução do problema de otimização, os multiplicadores de Lagrange eles ficam armazenados, né, associados a cada uma das restrições nesse
multiplier, que a gente vai ter que pegar. Então isso vai valer tanto para o CMA, o custo marginal da água, quanto para o CMO. Então vamos ver como que essa lista OHE ela é construída. Primeiro nós fazemos um laço, um loop, percorrendo todas as usinas hidrelétricas. E a gente cria, então, essas listas aqui vazias, que é o CMA, o volume final, o volume turbinado e o volume vertido, que corresponde aos resultados do problema de otimização para aquela usina. Eu vou preencher essas listas aqui com quantos elementos, quantos forem os estágios. E aí, muito bem, eu vou fazer um loop interno aqui, percorrendo cada um dos estágios. Eu começo pegando o custo marginal da água, que está atrelado lá à minha primeira restrição. Para isso, a gente vai usar essa variável auxiliar aqui, pula. Olha como que ela foi concebida. Pula vai ser I vezes o número de estágios. Então, se eu tiver na primeira usina, que vai ser a 0, meu pula vai ser igual a 0. E aí, na hora que eu vou acessar a restrição, vai ser pula, que é 0, mais o IEST. Então, vou pegar o IEST, o primeiro deles vai ser 0 também, então vou estar acessando a restrição 0. Depois, quando o IEST for 1, eu vou estar acessando a restrição 1 e assim por diante. Então, a gente vai conseguindo acessar corretamente cada um dos CMAs. Agora, a gente continua dando o append nas outras 3 listas. Volume final, volume turbinado e volume vertido. Observe que a gente está acessando as variáveis, né, de decisão VF, VT e VV nas posições I, que é o meu controle de usina, né, e este, que é meu controle de estágio. E a gente acessa o valor dessas variáveis de decisão. Ou seja, no final desse for aqui que tá destacado em verde, a gente vai ter uma lista com CMA, com volume final, volume vertido e volume turbinado dos 3 estágios para esta usina. Finalizado então esse loop interno de estágios, a gente cria um dicionário de dados auxiliar chamado elemento, que vai ter o VF, o VT, o VV e o CMA dessa usina, né, para todos os estágios. E aí a gente dá um append na lista de OHE desse elemento. E assim a gente vai fazer com todas as usinas. Ao final da iteração do for, né, destacado em vermelho, a lista OHE vai conter então uma lista de usinas hidrelétricas, e em cada elemento dessa lista a gente vai ter o detalhe, né, sobre as variáveis de decisão dessa usina em cada um dos estágios do problema. Bom, vamos seguir agora no programa e ver como que a gente cria a lista UTE. O processo é muito parecido com a lista UHE. Nesse loop aqui, que está destacado em vermelho, a gente inicialmente inicia a lista UTE como sendo vazia e percorre todas as usinas termoelétricas. Para cada usina termoelétrica, a gente cria uma lista GTER, que vai guardar uma informação muito simples, né? Qual foi a geração térmica dessa térmica em cada estágio. Para isso, a gente cria esse loop de estágios que está destacado em verde. Para isso, a gente vai dando um append aqui nessa lista GTER, de acordo com a variável de decisão GT da usina I no estágio IEST. A gente está acessando o valor dessa variável de decisão através do value. E finalmente a gente cria um elemento aqui, né, que vai conter um dicionário com uma única posição, que vai conter essa lista que a gente acabou de criar. A cada passagem dentro do laço for, a gente vai dando um append agora na lista UTE com um elemento, que na realidade são as variáveis de decisão de cada uma das usinas térmicas. Então agora a gente tem a lista UHE e a lista UTE. Agora falta a gente armazenar os dados, né, os resultados do problema de otimização, que são relativos ao sistema. E basicamente são 2. É o custo total e o custo marginal de operação. Para acessar o custo marginal de operação, a gente tem que usar aquele sistema de apontador, né? Primeiro eu vou ter que pular todas as restrições de balanço hídrico e apontar para a primeira restrição de atendimento à demanda. Para isso a gente vai usar essa variável pula, né? Que vai ser igual ao número de usinas hidrelétricas vezes o número de estágios. Então o apontador pula, ele vai ficar lá preparado para acessar a primeira restrição de atendimento à demanda. A gente cria uma lista vazia chamada CMO,
E eu vou inserindo então os CMOs de cada estágio nesta lista vazia. Para isso eu vou ter que pegar o multiplicador, né, ou a variável dual associada às restrições de atendimento à demanda. Para isso a gente vai usar esse for que vai percorrer, né, todos os estágios. A variável de controle est ela vai variar de 0 até 2 nesse caso, né, porque a gente tem 3 estágios. A cada passagem dentro do laço CMO, a gente vai dando um append, né, na minha lista CMO, e eu vou inserir o multiplicador de Lagrange associado à restrição. Né? Qual restrição? Eu vou somar o IEST, a minha variável pula. Então eu vou pular todas as restrições de balanço hídrico e vou somar a variável de controle IEST. Aí eu vou estar pegando o multiplicador de Lagrange, né, a variável dual correta. Então ao final do for, o CMO ele vai conter, aquela lista CMO, ela vai conter lá os CMOs de cada um dos estágios do meu problema de planejamento. Agora a gente tem condições de criar um dicionário chamado DGER, que tem o custo total e o CMO. O custo total a gente vai acessar diretamente o valor da FOB. E o CMO vai ser a lista que a gente acabou de criar no loop acima. Finalmente, agora a gente pode compactar todas as variáveis de decisão, todos os multiplicadores, né, todas as variáveis duais, o resultado da função objetivo, tudo num único dicionário de dados. E a gente faz isso aqui nesse trecho do código, que a gente faz o resultado igual, a gente coloca 3 posições, DG, ROHE e UTE, e o DG recebe então o dicionário, o subdicionário, né, DG, com o custo total e o CMO, a UHE recebe a lista UHE e a UTE recebe a lista UTE. Então, nesse dicionário resultado, a gente tem compactado todo o resultado do problema de otimização. Um parâmetro de entrada dessa função que a gente está criando era o imprime. Se ele for true, a gente vai imprimir os resultados do problema de otimização. Se ele for false, a gente não vai fazer isso. Aí agora a gente vai simplesmente fazer um if, e caso essa condição seja verdadeira, né, caso o imprime seja true, a gente vai passar a imprimir todas as variáveis de decisão. Aqui a gente consegue ver todo o escopo desse if. A gente simplesmente começa imprimindo o custo de operação, depois imprime todas as variáveis de decisão das usinas hidrelétricas, das usinas térmicas e, por fim, o déficit. Para finalizar essa função, a gente simplesmente dá um return com um resultado, que é aquele meu dicionário compactando todos os resultados do problema que acabou de ser resolvido. Muito bem, então finalizada a nossa função, vamos inserir um bloco de comentário aqui, apenas para especificarmos que a gente vai mostrar como funciona a função PL único e vamos plotar alguns gráficos. Então a gente vai usar a função que a gente acabou de criar da seguinte forma: resultado vai receber o resultado da função PL único. A gente tem que passar como parâmetro o sistema, o cenário que a gente quer, que a gente imagina, né, que vai ocorrer, o cenário determinístico, e eu estou dizendo que eu não quero imprimir os resultados. Quando eu rodo, aparentemente não aconteceu nada, né? Porque a função foi chamada e trouxe os dados para a variável resultado. Se eu quiser ver o resultado, é só a gente fazer print resultado. Agora sim, a gente vai ter acesso ao resultado, ao dicionário resultado, né? Aqui está o custo total, o CMO nos 3 meses, o custo marginal de operação, a gente vê que ele é praticamente igual a 10. A usina, o volume final, né, da usina nos 3 estágios, né? Então ela saiu de 100%, foi de 100 hectômetros cúbicos, foi para 68, 45 e terminou completamente vazia. Quanto que ela turbinou nos 3 estágios, a gente vê que ela não verteu nada, e o custo marginal da água também é em torno de 10, né? A UTE, a gente percebe que a UTE número 1, ela está o tempo todo despachada, tá vendo? E a UTE número 2, ela não é despachada em momento nenhum. Então vamos guardar, por exemplo, esse custo aqui, né, 350. Se a gente passar para o cenário 0, que é o cenário otimista, a gente espera que esse custo seja menor. É só rodar novamente
passou de 350 para 198. Se ao invés de usar esse print aqui, né, se a gente quisesse que a própria função imprimisse as variáveis de otimização, né, o resultado das variáveis de decisão, a gente iria rodar e aí aparece a impressão do valor das variáveis de decisão. Bom, vamos voltar aqui o imprime para false e vamos imprimir novamente o meu dicionário com resultado. Muito bem. O que seria interessante? A gente conseguir traçar gráficos mostrando, por exemplo, a evolução do CMO, ou mostrando a evolução do volume final da usina hidrelétrica, mostrando o volume turbinado, ou, quem sabe, mostrando a evolução da geração térmica de uma das térmicas. Então, vamos finalizar o nosso programa imprimindo alguns desses gráficos. Adicionalmente, eu sugiro que quem estiver assistindo, o aluno que estiver assistindo, volte lá nos dados do problema e altere a carga, altere o número de usinas e teste, né, o funcionamento dessa rotina que a gente acabou de desenvolver. Então a gente criou aqui um bloco de texto só com a explicação, né, plota gráficos, e um novo bloco de código. Nesse momento a gente vai realizar a plotagem do gráfico do volume final, da evolução do volume final da usina hidrelétrica. Então é muito simples, né? A gente, igual fizemos na aula passada, a gente não pode esquecer do import matplotlib.pyplot, que é a biblioteca que vai trazer essas funções para a gente plotar os gráficos, e a gente deu o apelido para ela aqui de PLT. Então, inicialmente, a gente define um vetor que vai de 0 até 2, né, já que a gente tem 3 estágios. Para isso a gente usou o comando arrange. Então sempre ele começa da posição inicial que você especifica aqui, que é o 0, e ele vai até o número que você coloca aqui, que no caso é 3 menos 1. Então ele vai aqui de 0 até 2. A gente cria uma figura através do comando plt figure, e aqui a gente especifica o tamanho da figura. Como a gente pode ter mais de uma usina hidrelétrica, a gente vai usar um comando for com um enumerate. Então a gente vai percorrer todas as usinas hidrelétricas e observe que a gente está percorrendo aqui o nosso dicionário resultado, olhando para os dados das usinas hidrelétricas. Então simplesmente a gente vai plotar o gráfico aqui, ó, PLT plot no eixo X. A gente vai colocar os estágios e no eixo Y a gente coloca os dados temporais aqui de evolução de volume final, o VF. E a gente vai usar o marker D aqui para ele colocar um diamond, né, um diamantezinho em cada ponto. Colocamos o título do gráfico, evolução do volume armazenado final, o X-label, né, que vai ser o título do eixo X, o Y, o Y-label, né, que vai ser o título do eixo Y. E aqui esse comandinho interessante, o xticks, é que ele vai colocar ele vai usar como eixo X, ele vai colocar os valores aqui, né? 1, 2, 3. Como o nosso gráfico ele começou como os vetores no Python sempre começam com 0, é interessante a gente fazer essa correção aqui, né? A gente coloca x mais 1, que é esse vetor nosso x com todos os estágios, essa lista, né? Com todos os estágios, a gente soma 1, né? Que aí vai aparecer os estágios corretamente. O PLT grid, ele vai traçar essas linhas de grade, né? E esse tight layout, ele vai realmente implementar aqui, por exemplo, esse tamanho que a gente especificou aqui, esse fig size, aí vai deixar a figura organizada corretamente. E o PLT show mostra o gráfico. Então aqui a gente consegue perceber que a usina ela começou com 100, né, hectômetros cúbicos, volume inicial no estágio 1. No volume final do estágio 1 já foi aqui em torno de 70, depois passou para 40 e poucos e chegou lá no final com 20. A usina foi completamente deplecionada ao longo do período. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para plotar o gráfico da geração das usinas termoelétricas. Então o procedimento é o mesmo, né? Só que nesse ponto, na hora que a gente vai inserir, né, os dados do eixo Y, a gente faz um enumerate no resultado UTE. Então a gente vai percorrer todas as usinas termoelétricas. Agora a gente tem 2 usinas termoelétricas. No eixo X, né, novamente a gente coloca aqui x mais 1 para ele plotar corretamente os tempos, né? E agora a gente vai colocar a nossa variável de decisão lá, GT. Novamente o marker D, colocamos o título, o X-label, o Y-label, e a gente consegue ver agora as 2 gerações das 2 usinas termoelétricas. Então a termoelétrica aqui em azul
ela começa gerando 0, depois ela vai gerar um pouquinho aqui em torno de 5, e no último estágio ela gera em torno de 15, né? E a termoelétrica, a segunda termoelétrica, que é a mais cara, ela não é acionada em nenhum dos 3 estágios. Vou deixar por conta de vocês estudarem como é que a gente coloca uma legenda, por exemplo, nesse gráfico aqui. Uma outra observação interessante é se você voltar lá em cima no programa, por exemplo, e trocar o volume inicial de 100 para 70, então a gente está tirando água, né, do nosso sistema no início, né, e vamos dar um run all aqui, e aí a gente vai ver o que acontece. Ó. Vamos voltar nos gráficos. A gente consegue perceber, né? Agora, a usina hidrelétrica, ela continua terminando completamente vazia. Mas olha bem, ó, ela começou com 70, já foi para 55, depois foi para quase 40, né? Em torno de 38. Você percebe que ela operou mais vazia ao longo do tempo. E agora, olha o que aconteceu com a térmica 1, né? A térmica mais barata. Ela ficou com 15 megawatts o tempo todo. Ela foi o tempo todo plenamente acionada. E a térmica 2, ela já foi parcialmente acionada. No estágio 1 e 2 ela não foi acionada, ficou com 0. E depois ela já foi acionada no estágio 3 lá com quase 4 megawatts médios. Agora eu vou deixar 2 trabalhos para que vocês tentem modificar o programa desenvolvido. O primeiro deles é a gente construir uma função chamada plotagráfico. Essa função ela vai receber os seguintes parâmetros de entrada. O dicionário que a gente já construiu, chamado sistema, né, que contém as informações das usinas hidrelétricas, térmicas e do sistema, vai receber o dicionário de dados resultado, mas apenas uma posição do dicionário de dados do resultado. Então o usuário da função vai escolher, ou ele coloca o resultado DGE, ou ele coloca resultado HE, ou ele coloca resultado UTE. O terceiro parâmetro, ele vai escolher uma dessas strings, ou VT, ou VV, ou o VF, ou GT, ou CMA, ou CMO. Então a função ela deve plotar o gráfico da variável escolhida. Para isso, internamente, ela vai ter que fazer adaptações, né? Colocar o título do gráfico, colocar as unidades do eixo Y, e assim por legenda, e assim por diante. E para você brincar e verificar o funcionamento da função, eu gostaria que você mudasse o período de planejamento para 12 meses. Aí observe que você vai ter que mexer naquele vetor de afluência das usinas hidrelétricas, né, e colocar 12 meses, né, de afluência para as usinas hidrelétricas. Mudar o cenário de afluência, né, que você vai utilizar, seu cenário otimista ou pessimista. Muda a carga também nos diferentes estágios. Por exemplo, você pode mudar também o número de usinas hidrelétricas, o número de usinas termoelétricas. O segundo trabalho vai ser parecido com o que a gente fez lá na aula 2. Nós vamos querer acertar, né, a nossa função de otimização para colocar 2 hidrelétricas em cascata. Basicamente, né, as 2 usinas estão no mesmo rio, uma a jusante da outra, e a gente vai ter que atuar, né, na função que a gente desenvolveu o PL único, basicamente nas equações de balanço hídrico, né, de forma que o volume turbinado e o volume vertido da usina de montante, ele também seja recebido, né, como afluência à usina de jusante. Então vocês vão ter que fazer uma modificaçãozinha nas restrições de balanço hídrico. Com isso chegamos ao fim dessa terceira aula. O link do programa que a gente desenvolveu está aqui embaixo para quem quiser fazer download. Mais uma vez foi uma aula, né, com muita prática. A gente pôde realmente colocar a mão na massa usando o Google Colab. A gente então desenvolveu um programa usando um único problema de programação linear para resolver diversos estágios, né, de um problema de planejamento hidrotérmico. E a gente pressupôs que a afluência às usinas hidrelétricas em cada um desses estágios é conhecida. Então, eu sugiro que vocês alterem o programa, criem situações diferentes, pois só assim vocês vão começar a criar os seus próprios artifícios para construir algoritmos semelhantes. Então, gostaria de agradecer a todos e a todas que assistiram esse vídeo, e meu e-mail está aqui embaixo, vai ser um prazer respondê-la. Então, em nome do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora, eu agradeço por ter assistido esse segmento de vídeo, né, essa aula.